Vamos em frente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar mais 130 denunciados pelos atos criminosos contra as sedes dos três poderes. O repórter Theo Cury tem mais informações. Boa noite, Theo. Oi, Felipe. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Mais uma leva de decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse inquérito lá no STF, dessa investigação contra as pessoas que participaram, financiaram, executaram ou incitaram os atos criminosos do dia 8 de janeiro aqui no Palácio do Planalto, lá no Supremo Tribunal Federal ou lá no Congresso Nacional. 130 pessoas foram colocadas em liberdade, ao todo 1.400 pessoas estavam presas e neste momento 392 pessoas continuam encarceradas. 310 são homens e 82 são mulheres. Essas pessoas que foram colocadas em liberdade para se defender das acusações de associação criminosa e incitação ao crime deverão cumprir alguns requisitos para conseguir ficar em liberdade provisória. Vão ter que cumprir as chamadas medidas cautelares. Não podem deixar o Brasil, terão de entregar os passaportes à Justiça. Se tiverem porte de armas, certificado, por exemplo, de colecionador, atirador desportivo ou caçador, terão esse certificado suspenso por determinação da Justiça. Além disso, deverão usar tornozeleira eletrônica e não só, não vão poder manter contato com os outros investigados e nem usar as redes sociais. Esses são os requisitos que essas pessoas que foram colocadas em liberdade junto com as outras mais de 700 pessoas que foram colocadas em liberdade ao longo das últimas semanas devem cumprir para conseguir se defender estando em liberdade. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada com um parecer positivo da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, levando em consideração que essas pessoas, na avaliação do ministro, na decisão dele, não representam um risco tanto ao processo quanto à sociedade neste momento, por isso que elas foram colocadas em liberdade, Felipe. Obrigado, Theo, pelas informações. E Raquel Landim tem uma apuração extra aqui para a gente sobre esse tema. Diga, Raquel. Sim, Felipe. A Procuradoria-Geral da República, a equipe do procurador Carlos Frederico dos Santos, que coordena todo esse trabalho dos atos antidemocráticos, recebeu no final de semana todo o material que estava sendo tocado pelo Ministério Público Militar com as investigações do envolvimento de militares das Forças Armadas nos atos de 8 de janeiro. Então, a partir de agora, tendo recebido esse material, a PGR vai investigar o envolvimento das Forças Armadas e do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, nos atos do dia 8 de janeiro. Isso estava sendo tocado dentro do Exército, mas depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de que essas investigações seriam feitas pelo Supremo Tribunal Federal, todo esse material foi encaminhado à PGR. Então, agora está nas mãos da PGR, da equipe do procurador Carlos Frederico dos Santos, a investigação também do papel dos militares e o envolvimento do Gabinete de Segurança Institucional nos atos de 8 de janeiro. Lembrando que o GSI faz parte do governo Lula. A gente abordou esse assunto aqui, evidentemente, a gente tratou de todo o movimento bolsonarista, de todo o estímulo que foi dado para que aquelas pessoas radicalizassem dessa maneira. Agora, há alguns elementos ali que o governo Lula não gostava de abordar e talvez por isso também, entre outros motivos, claro, não queira a instalação de uma CPI sobre o assunto, que é a responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, que tinha ali uma equipe que foi dispensada na véspera, aí tem toda uma cronologia que precisa ser devidamente apurada para saber qual é a responsabilidade de gente do próprio governo numa eventual omissão, já que chegou até o governo informações, vindas inclusive da ABIN, de que havia uma mobilização que poderia causar problema. Tanto que gerou até uma declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, já evidentemente colocando ali a carroça na frente dos bois, de que o governo deixou acontecer para posar de vítima. Não há elementos ainda que permitam essa conclusão nesse momento. Mas é claro que pode haver responsabilidade do governo em não ter se mobilizado para tentar estancar isso que acabou acontecendo, lamentavelmente. Então, complementando a informação, exclusiva que a gente traz para vocês aqui no Arena. Nesses inquéritos militares que chegam agora na PGR, você tem o envolvimento de militares da ativa, então militares que foram lá e participaram dos atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes disse que se não for conduta militar, o que é crime, como atentado ao Estado de Direito, vai ser investigado no meio civil, então está chegando isso na PGR.
PGR, e também essas denúncias de o que aconteceu ali no GSI para não ser acionado rapidamente o comando ali, o batalhão para proteger o Palácio do Planalto, o que aconteceu, o que o GSI falhou. Então está se abrindo uma nova frente de investigação na PGR sobre os atos antidemocráticos, porque a gente tem essa frente das pessoas que foram presas em flagrante, que são o que está vendo as libertações e a que está mais adiantada. Você tem a frente dos financiadores. A frente dos financiadores é onde o procurador Carlos Frederico dos Santos pretende chegar em quem organizou tudo isso, porque aí no que interessa, Felipe, não é quem depositou 100, 200 reais para financiar esses atos, é quem organizou todo esse dinheiro para fazer com que isso funcione. E você tem uma terceira frente, que é do envolvimento da Polícia Militar e do governo do Distrito Federal, que é onde se encaixa, por exemplo, o ex-secretário de Justiça do DF, Anderson Torres. Agora está se abrindo uma quarta frente de investigação, que é a participação de membros das Forças Armadas e do GSI. Essas 4 frentes de investigação, então, dentro da PGR. Gabriela Araújo, o que você destaca de todo esse episódio? Só quero retomar o começo da pauta, que essas pessoas que estão sendo liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes e que estão denunciadas pela PGR, elas vão responder ainda ao processo, só que elas vão responder em liberdade, porque o Código de Processo Penal prevê lá que a prisão preventiva deve ser mantida só se não puder ser substituída por outras medidas cautelares, e foi isso que ele fez, impôs ali o uso de tornozeleira eletrônica, não pode falar com fulano, beltrano, etc., mas essas pessoas nessa nova leva acabaram soltas. Então ainda vai haver responsabilização e punição e novas frentes de investigação, como a Raquel trouxe pra gente. Então, eu queria até aproveitar, Felipe, para comentar, né? Mais de 1.000 pessoas foram presas e agora só restam 392. Então, a gente verifica aí uma agilidade do Supremo Tribunal Federal, né? E uma força-tarefa até de individualizar as condutas para poder aplicar medidas alternativas, né? E não superlotar o sistema carcerário. Mas eu queria trazer de novo à pauta algo que eu já falei antes, que a minha expectativa é que esse tipo de celeridade se aplique a todo o sistema de justiça, né? A gente tem já há 2 semanas em discussão no Supremo Tribunal Federal um caso de extrema importância, que é o perfilamento racial na abordagem policial, né? A gente tem o caso de do Francisco Cícero dos Santos Júnior, o que está sendo discutido é o caso desse paciente no habeas corpus 208-240, em que ele foi preso portando 1,53 gramas de entorpecente, e a abordagem que foi feita a ele, o próprio policial disse: eu abordei porque era um homem negro. Estou aqui simplificando, não foi nessas palavras, mas algo nesse sentido, e ele foi condenado a quase 8 anos de prisão em reclusão, enquanto uma condenação maior até do que se fosse um homicídio simples. Então, o que isso demonstra? Que a gente tem uma superpopulação carcerária, que existem grandes problemas até de aprisionamento e de condenação, né? Para casos até de condutas que a gente poderia considerar de menor potencial ofensivo, você portar 1,53 gramas de entorpecente versus você tentar derrubar os poderes. Mas a agilidade em se aplicar medidas cautelares com relação a essas pessoas deveria ser emprestada. Não digo que essas pessoas não têm direito de estar livres agora e respondendo em liberdade, mas eu penso que a gente poderia usar esse exemplo e aplicar a todos, que hoje é um sistema carcerário ocupado basicamente por pessoas pobres, pretas e com dificuldade de arcar com os próprios, né, defensores, aí que estão ali contando com a Defensoria Pública, que também está sobrecarregada. Era só isso que eu queria dizer. Joel, o que você destaca aí nesse episódio? Bom, vemos um avanço, acho que todos nós estamos de acordo. Se o sujeito não apresenta risco à sociedade, risco às investigações, com as devidas medidas cautelares aplicadas, ele deve mesmo aguardar em liberdade e ser julgado devidamente e, se punido, aí sim, se condenado, aí sim punido. E punido com prisão mesmo. O que a gente viu ali foi, além do vandalismo de milhões de reais, mas essa foi a parte menos grave, a gente viu ali uma tentativa de golpe de Estado na República Brasileira. E cada um daqueles ali participou, evidentemente com graus diferenciados de participação. Na medida em que a gente tenha câmeras mostrando alguns que cometeram crimes mais graves, que eles sejam julgados por isso também.
e esperamos que as investigações cheguem, como estava a Raquel levantando aqui, nos organizadores. Os organizadores, naqueles em posições de poder que facilitaram a ocorrência desse ataque mais grave à nossa democracia desde a redemocratização, né? E por fim, Felipe, eu não me convenço muito dessa história de que o próprio governo federal tivesse ajudando, ou tivesse de propósito deixando aquilo acontecer, sabe? Isso foi colocado pelo Romeu Zema, só para deixar claro. Exato, perfeito. Claro, tem que ser também investigado, mas há evidências bastante sérias acerca do governo do Distrito Federal, que inclusive o governo Lula, o governo federal, pediu ali providências antes das invasões, o governo do Distrito Federal garantiu que estava tudo seguro. Há suspeitas sérias de que o secretário de Segurança do Distrito Federal na época, que ele tenha, no mínimo, feito vistas grossas com as invasões. Bom, o governo do Distrito Federal, a gente sabe que era um governo, e é um governo bastante próximo do bolsonarismo. Seria, no mínimo, curioso que tanto o governo PT quanto o governo estadual, o governo do Distrito Federal, pró-Bolsonaro, tivessem quase que em conluio, em nome de ajudar essas invasões aí, não me parece muito convincente. Paulo, como é que você analisa as responsabilidades por esses atos de 8 de janeiro? Bom, as investigações estão acontecendo, né? Eu acho que me preocupa um pouco, e não é só sobre esse caso, vem de outras coisas, excepcionalidades que vão se criar no Brasil. Eu acho que a nossa legislação e a nossa Constituição, ela responde a todos esses fatos, esses problemas, as hipóteses criminais, de penalidade, enfim. A gente não precisa flertar com excepcionalidades, porque isso depois não volta e pode ficar arriscado. Mas me parece que o Congresso Nacional ele não pode ficar alheio a essa investigação. O Congresso também foi invadido, né? Há lá um movimento para não criar uma CPI, mas me parece que essa opção não pode estar no radar do Congresso, não ter uma CPI sobre isso. Tem que ter, é um instrumento de investigação do Congresso. Ele sofreu uma agressão grave, horrorosa, uns estúpidos fizeram isso e atrapalham demais o país em tudo que a gente pode pensar. Então, o movimento político do governo Lula, que o Humberto Costa declarou, vamos fazer todo o esforço para não haver a CPI, ele joga ainda mais suspeições sobre o próprio governo. Não faz sentido isso. Se o governo não tem nada, não é o simples quem não deve não teme, é porque é grave demais para você trabalhar contra a abertura de uma investigação no Congresso, onde o próprio Congresso foi agredido. Então, como um movimento de defesa, de autodefesa do próprio Congresso, a CPI tem que ser instalada e as investigações ocorrerem para que a gente aprenda, entenda o que aconteceu e puna todos os culpados. Hélio, no outro dia, que foi o Dia Internacional da Mulher, Alexandre de Moraes soltou ali centenas de mulheres, né, numa medida aparentemente simbólica, e agora soltou mais 130 denunciados. Houve uma questão colocada aqui, a gente debateu sobre se foi uma jogada de marketing de um tribunal que deveria fazer justiça, se aquelas mulheres poderiam ter sido soltas antes, mas foram, de certa forma, guardadas para serem liberadas naquele dia. E parece que continua uma suspeita. Esses denunciados poderiam ter sido soltos juntos naquele dia, quer dizer, não tinha homem que se enquadrasse naquela categoria também, soltou apenas mulheres por causa da efeméride, por causa da data comemorativa. Como é que você avalia? Eu suspeito que sim, Felipe. Esses 130, pelo que eu entendi, são todos homens. Então, houve aí uma diferenciação que a justiça não deveria ter, né? A justiça está preocupada com a causa individual, independente de gênero, cor, sexo, o que for, tá certo? Então, essa diferenciação, né, passar mais 3 dias na cadeia, etc., não me parece muito adequada, não. Agora, eu queria pontuar, Felipe, que hoje saiu uma matéria no Estadão que está questionando, de vários juristas, procuradores, etc., se nas denúncias contra as pessoas, sejam essas que estão saindo cautelarmente, sejam as que continuam presas, se as denúncias estão levando em conta
as condutas individuais, a tal da individualização que a gente vem falando aqui há muito tempo. Segundo a matéria do Estadão, há uma suspeita de que as garantias desses presos, desses acusados, podem não estar sendo garantidas, né? Protegidas. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar isso, porque é justamente o que a gente tem que evitar, né? Você não pode condenar, acusar, denunciar uma pessoa, julgar uma pessoa sem olhar o que de fato ela contribuiu, o que ela fez, né? Se uma pessoa está sentada lá no jardim e a outra entrou e quebrou tudo, são condutas completamente diferentes e cada um tem que ser denunciado, julgado pelo que efetivamente fez, para que você tenha a justiça sendo feita, cada um proporcional ao dano que causou, o descumprimento da lei que tenha sido feito. Então, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que observar nesse caso dessas pessoas denunciadas. Queria fazer uma observação. Também vi essa reportagem do Estadão e fui conversar com o procurador Carlos Frederico dos Santos sobre exatamente esse ponto. E a questão é o seguinte, você teve nessas pessoas presas 2 grupos, né? Você teve os grupos dos que invadiram os palácios dos 3 poderes, e a eles foram feitas as denúncias e foram atribuídas o crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. E tem um outro grupo, que são o grupo que estava na frente do quartel-general do Exército no dia seguinte, e a eles também foram presos, e a eles foi atribuído, entre outros crimes, o de incitação. Foi estabelecido esse critério do crime de multidão, neste momento do inquérito. Depois você vai ter uma parte que vai ser de instrução do processo, e aí se o sujeito quebrou, se o sujeito estava só olhando, você vai ter um agravante. Mas num primeiro momento, onde você tem um crime de multidão, as denúncias são feitas desta forma. E aí é importante a gente frisar, se a pessoa estava lá na frente do QG do Exército, não importa se ela estava jogando carta, se ela estava conversando com um amigo, ela está ali participando de um ato organizado há semanas, né? Tudo passou por ali, incitando aqueles crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro. Estranho que essas pessoas tenham permanecido tanto tempo ali. Já tinha base legal e jurídica para tirar elas daí. Aquilo ali era um crime, né? Eles estavam pedindo a volta da ditadura. Do outro lado, se a pessoa estava lá dentro, participando desse quebra-quebra, é a multidão que dá a força. Não importa se foi ela que tacou a pedra e quebrou o vidro ou se ela estava só olhando. Uma pessoa sozinha jamais teria entrado ali. Então, todas as pessoas que entraram ali estavam fazendo um atentado ao Estado Democrático de Direito e estavam pedindo um golpe de Estado. Paulo, não faltou por parte de integrantes do chamado bolsonarismo, membros próximos, aliados políticos, maior repúdio, não digo posterior, mas anterior a atos que resvalam aí na selvageria para lidar com questões eventualmente até legítimas, quais são os limites do Poder Judiciário, etc. Mas não parece que a coisa ganhou corpo dentro de um estímulo a uma reação exacerbada? Não, eu acho que as lideranças ou deputados eles pouco poderiam fazer sobre isso. As pessoas, quando estavam lá, você não pode antever e o deputado vai enxergar também como um eleitor dele e tal, que aquilo vai desembocar numa conduta que acabou acontecendo, né? Por outro lado, havia outras lideranças chegando ali, pensando coisas diferentes, né? Muitos deputados também, muitas lideranças que são conhecidas tinham receio de, eu não vou nem me envolver nisso, vão me acusar de estar organizando qualquer coisa, eu também não quero participar, sabe? Então o ambiente ficou muito nebuloso, né? Mas eu acho que ninguém imaginava, sinceramente, assim, por mais que tenha um ou outro lá, que já até a estética era um pouco mais, vamos dizer, mais alta, que ia chegar nesse ponto de acontecer o que aconteceu.
Tá? Deputado, tem mensagens muito claras de deputados instigando as pessoas Eu desconheço. a irem. Eu não estou falando em nome de todos. Ao Congresso Nacional e a participar ali das invasões. Acho que a gente pode até pedir a nossa produção para recuperar, não tenho aqui no momento, mas tem mensagens claríssimas. Quem fez assim, isso vai ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado. E mesmo antes, né, Paulo? A gente teve, assim, desde a eleição, pessoas se organizando na frente de quartéis, exigindo dos militares um golpe de Estado, né? Não faltou um pouco de liderança política dizendo, gente, sai disso, isso não é um pedido válido numa república, vamos acabar com isso aí. Mas essas pessoas que pediam isso aceitariam essa liderança? Bom, mas a gente só ia saber se houvesse, né? A gente só ia saber se houvesse. Porque o Congresso já estava lá trabalhando, elas não foram para frente do Congresso, elas foram para frente do quartel. Elas já não estavam mais acreditando no que o Congresso pudesse dar uma resposta. Eu mesmo, na época, ainda fiz discurso da tribuna da Câmara. Vocês estão no lugar errado, o lugar é no Congresso. As respostas das coisas estão aqui. Né? Mas foi por outro caminho. Gabriela, quer complementar? Olha, hoje a Raquel falou tudo que eu queria ter falado sobre a participação, né? A ideia tanto dos atos golpistas como dos deputados que influenciaram, né? E o porquê das prisões e do porquê da concepção de que houve um atentado, uma tentativa de golpe de Estado, é justamente essa formação de quadrilha, essa comunhão de vontades para se alcançar um objetivo. Era tudo muito claro, né? Eles não aceitaram o resultado das urnas e a gente vai precisar também, eventualmente, apurar a responsabilidade do ex-presidente com relação a isso. Talvez isso venha a aparecer no futuro, né? Com tantas investigações, com tanta apreensão de celulares, escutas, talvez venha aparecer algum tipo de influência em cima disso, ou não, mas o fato é que, talvez por uma influência indireta, os eleitores mais radicais do bolsonarismo não se contentaram com o resultado eleitoral e acreditaram que, de fato, indo ali, né, atacando os três poderes, que eles iam retomar o poder e devolver o poder para o ex-presidente que nem no Brasil não estava mais. E aí fica a dúvida, por que não estava mais no Brasil? Então, é indiscutível isso. Independentemente de a gente vê até nas filmagens, né, que a CNN acabou de mostrar, né, as pessoas ali batendo no vidro e outras paradas olhando, mas elas estavam ali paradas olhando, vibrando. Ela não pegou no instrumento para bater, mas ela estava esperando que aquilo acontecesse. Existia ali uma multidão toda mancomunada com o mesmo objetivo. O que mais importa agora, né, que essas pessoas que estão presas, nenhuma delas, como a gente pode perceber, nenhuma delas é de fato financiadora. Deve ter muito dinheiro por trás disso, e é isso que eu acho que é o dever agora das autoridades apurar. Agora, Paulo, o Lula muitas vezes no seu discurso se coloca ali como alguém que está defendendo a democracia, como o defensor da democracia, e como se só houvesse uma alternativa política golpista. Até que ponto esse golpismo do dia 8 de janeiro mancha o campo adversário do PT? O Lula vai buscar construir essa narrativa, o que é muito ruim para o cenário. Não é verdade que ou você está com o Lula ou você está com golpistas. Não é. Um país como o Brasil, com a complexidade que é o Brasil, não coloca essa alternativa como realidade. E aí você tende, inclusive, a levar, até criminalizar quem ousar não estar com o Lula. Isso não é um discurso democrático, talvez. Isso tem que ser absolutamente repensado. E as lideranças que estão no campo oposto ao Lula têm que cuidar exatamente para não deixar que essa impressão, essa marca, essa mancha venha a carimbar ou se legitimar até, né, para inviabilizar essa oposição democrática, oposição institucional, oposição saudável que tem que existir numa democracia, que a diferença de democracia para uma ditadura é exatamente a existência de oposição. Todas as ditaduras têm governo. A gente tem que ter uma oposição e o governo tem que respeitar essa oposição. Mas o Lula sempre teve uma postura muito agressiva com a força que não está com ele. Mas você não vê responsabilidade política e moral? A gente sabe que responsabilidade penal e até qualquer coisa que possa gerar inelegibilidade demandam maiores elementos que estão sendo averiguados aí por essas frentes de investigação. Mas não vê responsabilidade política e moral do próprio Jair Bolsonaro em relação a esses atos? Porque já que você está falando da possibilidade de se criarem outras alternativas nesse campo, isso não passa também pelo descolamento desse bolsonarismo mais
radicalizado? Os fatos estão muito quentes. Pode ser que sim, pode ser que as coisas se esclareçam, as investigações estão acontecendo ainda. Tem CPI que pode ser instalada, tem muita coisa que pode mudar isso. O presidente Bolsonaro, quando ele resolveu ficar quieto, depois foi para os Estados Unidos, ele assumiu um risco político, de desgaste político, de atribuírem a ele determinada conduta, A ou B ou não. É um risco que se assume, né? Pessoas pensam que ele fez certo, quero deixar em paz aí, não tenho nada com isso, quero digerir o que aconteceu e quando for oportuno eu volto. Outras pessoas acham que não, ele devia estar e assumir a responsabilidade como líder para ir para o outro lado. É uma discussão que o campo tem que fazer. Uma discussão que o campo tem que fazer. E o desgaste, ele acabou vindo de qualquer forma.